Foi uma contribuição muito valiosa. Basta dizer que o modernismo desmoralizou completamente a literatura nacional vigente na época. O movimento modernista ensinou a rir, antecipou a agitação revolucionária brasileira e preparou o ambiente para a indagação sociológica, a pesquisa de laboratório, o romance inspirado nos problemas da terra e do homem, o aproveitamento do material folclórico na música e nas artes plásticas. Fez tudo isso e outras coisas. Divertiu, irritou, destruiu e construiu. E ainda perturba a insônia de alguns pobres diabos. Quando a gente olha o que foi exposto na Semana de Arte Moderna, do ponto de vista social, causou uma reação, ela criou uma consciência de modernidade no campo artístico brasileiro. Então, acho que a arte tem essa possibilidade de expandir as subjetividades, expandir as potências criativas dos seres humanos. Todos os intelectuais e artistas que participam da Semana de Arte Moderna, que estão durante aqueles 3 festivais juntos, naquele empreendimento, porque cada um no seu local de atuação, seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, já trazem neles a marca de uma inquietação grande, a ideia de uma contestação, a ideia de uma inquietação pelo novo e, sobretudo, uma crítica aguda pelo que era feito rotineiramente. Eles estão, na verdade, mostrando uma das expressões que eles vão reafirmar ao longo de suas carreiras. A maior parte daqueles intelectuais e artistas não negaram, até o final da vida deles, o quão efervescentes, o quão inquietos eles eram. Bem, o que eu tenho aprendido, ao longo de anos de estudo do modernismo brasileiro é que esses autores, essa produção, essa reflexão, ela está cheia de tensões e de contradições. Quer dizer, há sim o cosmopolitismo, há o futurismo, mas há também o primitivismo, não é? É um diálogo forte com o passado e não só, digamos, essa seta que aponta indiscriminadamente para o futuro, não é? Quer dizer, não se trata, a meu ver, de um otimismo ingênuo, mas de uma visão crítica, ou que se deseja crítica e que se estende ao Brasil, ao processo histórico brasileiro. E, portanto, se há nacionalismo nesses autores, Mário, Oswald, Drummond, seria um nacionalismo crítico, não é? E uma visão crítica que se estende também à própria modernização, não é? Ao processo de implantação do capitalismo no Brasil, que é parcial, que é truncado, que é injusto, que exclui, não é? E, obviamente, há, por parte desses autores, nos momentos mais agudos, desconfiança e estranhamento em relação a essas coisas, não é? Se eu penso no Mário de Andrade e na obra que ele realiza, eu sempre concluo que, para além dos livros que ele publicou, não é? Pauliceia Desvairada, que é o primeiro livro de poesia moderna que saiu no Brasil, não é? Os Contos de Belas Artes, uma coletânea de histórias completamente surpreendentes, porque focaliza a modernização do ponto de vista dos excluídos, não é? Se a gente pensa em Macunaíma, que é esse livro fundamental, publicado em 28, a gente certamente não teria dúvida, não é, da grandeza da contribuição literária dele. Eu diria que, no caso da modernização, ela é, desde o começo, na obra do Mário, sofrida, problematizada e criticada, não é? Então, esse livro, Pauliceia Desvairada, por exemplo, saiu em 22, pouco depois da Semana de Arte Moderna, foi apontado como um livro futurista, não é? E, no entanto, se mostra avesso aos aspectos negativos
desse processo de modernização, ou seja, da modernização capitalista, que tem, não é, em São Paulo, né, digamos, o seu locus, né, o seu lugar por excelência. E antes desses poemas há um prefácio ainda mais interessante, em que ele trata justamente de negar essa filiação ao futurismo, né? Então diz o Mário nesse prefácio interessantíssimo: escrever arte moderna não significa jamais para mim representar a vida atual no que ela tem de exterior, automóveis, cinema, asfalto, né? Quer dizer, para o Mário, ser escritor moderno não é fazer o culto acrítico da máquina, da velocidade, da indústria, não é? Onde é que estaria a modernidade para o Mário? Certamente numa percepção mais tensa, mais dilemática desse processo de modernização. O Mário de Andrade ele não embarca na euforia do cosmopolitismo, aliás, ele satiriza muitas vezes os galicismos, os francesismos, né, os estrangeirismos, né, o provincianismo dessa população paulistana, né? Há um livro de poesia dele importante que ele publica em 27, chamado Clã do Jabuti, que deveria ser, não é, digamos assim, o canto da brasilidade, a promessa de reunião de todas as diferenças nacionais, né? A ideia do jabuti como totem dessa união nacional. De fato, o livro começa com um poema muito interessante chamado O Poeta Come Amendoim, que expõe uma espécie de programa nacionalista e um desejo que a gente percebe que é um desejo muito forte desse sujeito lírico de se fundir com o Brasil, né? Eu não amo o Brasil, eu sou o Brasil, diz o Mário de Andrade. E, finalmente, Macunaíma. Macunaíma, essa obra fundamental, certamente o maior livro do modernismo de 22, uma síntese das contribuições dessa geração, um livro de vanguarda, né, um livro que tem o nacionalismo como norte, não é? Esse livro tem sido lido, muitas vezes, como uma espécie de adesão do Mário de Andrade à antropofagia, né? O próprio Oswald achava que se tratava, talvez, da maior produção do próprio movimento antropofágico, não é? E, no entanto, a gente percebe que não há a representação exatamente de uma utopia em Macunaíma ou de um ideal primitivista. Ao mesmo tempo, não é, a civilização, a cidade de São Paulo, para a qual se dirige o personagem e seus irmãos, ela é menos idealizada ainda, e daí essa cidade ser retratada de um modo caricato, né, através de uma ótica indígena, né? Então é um lugar de plena negatividade, não ao primitivismo, não ao futurismo, e no lugar disso uma grande sátira, uma grande denúncia, não é? Esse herói, ele não tem caráter, ele não tem projeto, portanto, ele não tem futuro, não é? E por meio dele se faz uma apreensão enviesada do Brasil e da modernização brasileira. E, portanto, ele exprime a afirmação da potência crítica desse modernismo. É sempre bom lembrar o papel que o Mário teve como pioneiro dessa pesquisa científica a respeito da cultura popular e das manifestações do folclore urbano e rural, não é? E não se trata, não é, simplesmente de produzir obras literárias, não é, mas de fecundar o ambiente literário com essa contribuição ampla que ele produz e também de fornecer elementos para um debate em profundidade em relação ao processo histórico brasileiro, não é? E se isso de fato foi possível nos anos 20, não é, numa obra como Macunaíma, a gente pode dizer que está aí talvez a grande força do movimento artístico concebido na década de 20. Então, quando a gente diz que o movimento é destruidor e construtor ao mesmo tempo, a gente não fala simplesmente da renovação das linguagens literárias, artísticas, etc., mas isso tem relação também com a própria compreensão e interpretação do que seja o Brasil e o destino brasileiro, né, entre a confiança e a desconfiança, não é, entre a utopia, o projeto e a noção de ruína, não é, que também está muito presente em Mário de Andrade. Quando a gente olha para o modernismo no mundo todo, uma das características destes homens é que eles falavam e escreviam
sobre vários aspectos da cultura. Escreviam sobre artes plásticas, sobre música, sobre cinema, sobre literatura. Este é um dos sinais do intelectual integrado a seu tempo. O Mário de Andrade não é diferente. Mas, no caso do Mário de Andrade e a música, eu gosto muito de brincar com os meus amigos da literatura, que a música era o ganha-pão do Mário de Andrade. Que se ele editou os livros que editou na área de literatura, ele o fez com o seu salário de professor no Conservatório Dramático e Musical. Então, quando a gente fala no Brasil sobre a música no modernismo, a gente não pode deixar de falar do Mário de Andrade, porque ele é professor do conservatório, porque ele é um crítico de música e porque, durante um breve período de tempo, ele imaginou que pudesse fazer do conservatório uma plataforma de construção para que os alunos, para que o público de São Paulo tivesse acesso a uma música mais variada. E esta dedicação é que permite a ele a possibilidade de crescer, a possibilidade de viver de maneira mais plena, porque o ambiente musical com o qual ele convivia em São Paulo era extremamente conservador. Quando chega a Semana de Arte Moderna, em 1922, que no mesmo mês de fevereiro, ele presta concurso para professor do Conservatório Dramático Musical e ele se torna professor catedrático do conservatório. E 15 dias depois tem a série dos 3 festivais no Teatro Municipal, que a gente conhece como a Semana de Arte Moderna. Num daqueles concertos, que era o concerto do dia 17 de fevereiro, o Mário de Andrade convida alunas dele para participarem de uma obra do Villa-Lobos, que era o Quarteto Simbólico. O Quarteto Simbólico do Villa-Lobos é uma formação instrumental completamente original. É uma obra que tem flauta, saxofone, celesta, harpa, às vezes é usado piano, e vozes femininas que ficam escondidas. E é uma obra que tem um subtítulo que, para a mente conservadora das pessoas, deve ter sido assustadora, porque o subtítulo desse quarteto é Expressões da Vida Mundana. O Mário de Andrade era um espírito independente e que não queria respeitar o programa do conservatório. A partir de 25, ele conjugando os ofícios da poesia e da música, ele vai se voltando cada vez mais para a pesquisa sobre a música popular. E o Mário de Andrade começa a pedir aos amigos dele para que enviassem essas músicas para ele. Com isso, ele vai fazendo uma coleção de músicas. Por quê? Ninguém sabia o que era a música popular do Brasil. E isso é uma coisa muito vanguardeira, porque poucas pessoas são capazes de assimilar a beleza desse pensamento dele. De que forma tão nova e tão despojada de qualquer tipo de preconceito, ele consegue perceber a importância que tem dentro das culturas as maneiras pelas quais os homens falam e se expressam. E ele começa a trazer isso para a própria literatura que ele produz. Ele quer ter sempre presente a ideia de que a fala e a música são parceiras na medida em que há várias ideias que você pode conjugar através de uma construção única. Isso ele tenta mostrar, aliás, ele faz com beleza, ele confessa com beleza, quando ele termina o ensaio sobre música brasileira em 1928. O ensaio sobre música brasileira marca, sobretudo, uma fase
do modernismo no campo da música dentro do Brasil. Acho que o espírito dele tinha esse padrão que era, sobretudo, humanitário e muito menos voltado para especulações outras, né, que não fossem aquelas da relação entre os seres humanos, né? Quando a gente pensa na introdução da arte moderna aqui, o primeiro nome que surge é o da Anita Malfatti e o segundo nome que surge é o da Tarsila do Amaral. Então, essa centralidade das mulheres que a gente tem na história da arte brasileira, ela é absolutamente incomum. É curioso, porque elas têm essa centralidade nos anos 20, sobretudo pensando nos textos dos críticos, como o Mário de Andrade. Eu já vou ler uma carta que o Mário de Andrade escreve para Anita Malfatti em 1925. Sou insaciável a respeito de notícias tuas. Quero saber o que fazes, o que pensam de ti. Quando algum jornal escrever qualquer coisa sobre a tua arte, não te esqueças de que faço questão de ler. É engraçado. A pintura brasileira hoje está dependendo das mulheres e nas mãos delas. Tu, Tarsila e Zina, sempre caminhando, enquanto os homens decaem. A Anita Malfatti é apontada como a primeira introdutora do modernismo no Brasil, sobretudo a partir da exposição que ela fez em 1917. Entre 1910 e 1914, ela estudou na Alemanha, financiada pelo seu tio, e entre 15 e 16 ela estudou em Nova York, também com financiamento da família. Quando ela volta dessa temporada, que vale notar, não era um caminho muito comum nos modernistas brasileiros, a maior parte dos brasileiros estudava na França, e eu acredito que que em grande parte essa novidade da Anita tem a ver com esse destino incomum dela de estudar na Alemanha e nos Estados Unidos. Quando ela volta para São Paulo, ela organiza uma exposição em 1917, que num primeiro momento teve uma boa acolhida, inclusive ela vendeu algumas obras, e depois, como muita gente sabe, passados alguns dias, o Monteiro Lobato, que era o crítico mais importante da cidade de São Paulo, super respeitado, escreve um texto sobre ela bastante crítico à exposição. A partir do momento que ela recebe essa crítica, em 1917, alguns jovens atuantes em São Paulo saem às páginas da imprensa para defendê-la. O primeiro deles é o de Cavalcante, talvez todos já tenham ouvido falar, que nesse momento era caricaturista e trabalhava na imprensa, então ele escreve um texto em defesa da Anita Malfatti, e Oswald de Andrade, que era um escritor em começo de carreira, mas muito atuante na cidade de São Paulo, um promoter, também escreve um texto de defesa à Anita Malfatti. A partir desse momento, segundo essa historiografia, se forma o grupo dos modernos. Dee e Oswald, que não se conheciam, identificam um ao outro como posições modernas, né, na contraposição ao Monteiro Lobato. Ou seja, qual que é o papel da Anita? Não foram as obras dela exatamente que trouxeram uma consciência moderna para São Paulo, não foi a ação deliberada da Anita, mas sim o fato dela ter propiciado uma junção dos verdadeiros modernos. Esses homens, sobretudo Dee e Oswald, que a partir desse momento vão constituindo um grupo esse que em 1922 vai organizar a Semana de Arte Moderna. Ela é o estupim da consciência, como dizem, mas vocês percebem que ao mesmo tempo é muito contraditório isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem a afirmação dessas artistas, a gente tem a afirmação de um discurso que nega essa autonomia incisiva no caso da Anita. Mas a grande artista moderna dos anos 20, a primeira que fez uma obra moderna e nacional, que era justamente a busca, né, dos modernistas brasileiros, foi a Tarsila. Então ela pode ser a segunda, mas em termos de importância ela é a mais incrível dos anos 20. Ela conhece a Anita dentro de um curso que elas faziam no ateliê do Elkins. É nesse momento, na verdade, graças sobretudo também à Anita e a esse circuito modernista de São Paulo, que a Tarsila do Amaral entra no cenário modernista. Em 23, ela também vai para Paris. Ela está ali lado a lado com a Anita, percorrendo universos diferentes, né? Mas ela também vai passar uma boa temporada em Paris, como muitos brasileiros estavam lá nessa época. Mais de uma dezena de artistas brasileiros está em Paris durante os anos 20. Ela vai estudar com Léger, com Lyot,
E ela vai radicalizar uma trajetória muito moderna, radicalizar no sentido de que ela vai abraçar o cubismo e vai realizar obras-primas, graças à influência decisiva do Oswald de Andrade, seu marido brilhante, culto e extremamente antenado, né, com o que se fazia fora do Brasil. Ela fez a fase mais importante da sua produção, que é a fase pau-brasil. Nos anos 30 e 40, elas perdem completamente a centralidade dentro da história da arte brasileira, e essa centralidade é retomada entre 1962 e 1972, né? Então, justamente entre o quarto aniversário da semana, os 40 anos da semana e os 50 anos da Semana de Arte Moderna. É entre 62 e 72 que se dá, de fato, essa consagração dessas mulheres artistas. Agora nós estamos perto de comemorar 100 anos do modernismo brasileiro, tomando aí a semana como parâmetro, né, como data fundamental, como marco fundador dessa história, não é? Sabemos que nesses 100 anos houve, né, uma série de polêmicas envolvendo o modernismo brasileiro. Durante algumas décadas, né, 30, 40, talvez até 50, predominou uma avaliação muito negativa, né, tanto estética quanto política, por parte de vastos ou de vários setores da cultura brasileira, não é? Nos anos 50, que é o momento desse racionalismo desenvolvimentista, né? Poesia concreta, bossa nova, Niemeyer, a poesia do João Cabral, parece que, digamos assim, o legado modernista é relacionado à noção de espontaneidade, de brincadeira, de improviso, e para muitos de desleixo formal, ele ficou um pouco desqualificado, não é? E, no entanto, a partir do final dos anos 50, a partir dos anos 60 e, sobretudo, até o início dos 70, a gente percebe que há uma grande revalorização, né, uma grande retomada, quase que uma consagração do modernismo brasileiro, se dando tanto nos setores da produção cultural, não é? Se a gente pensa nos vários movimentos que eclodiram desde o final dos anos 50, não é? Mas também na universidade, né? Quer dizer, a universidade começou a olhar para esse legado modernista e examiná-lo com critério e com paciência e com o devido cuidado, justamente a partir desse período também. Causar polêmica é muito bom, não é? Tirar as pessoas dos seus lugares, não é? Deslocar perspectivas, mostrar que a arte pode mais, mostrar que o Brasil pode mais, né? Porque a grandeza do modernismo é essa, né? Não é só um conjunto de procedimentos de vanguarda, não é? Então uma poesia moderna é assim, não é mais assado, não é? Então a nossa arte ela está mais próxima do cubismo ou do expressionismo. Não é só isso. Se o modernismo brasileiro fosse uma mera reprodução de procedimentos de vanguarda internacional, hoje nós não falaríamos desse modernismo, não é? Ele teria sido engolfado, não é, pelo modernismo internacional, né, já que ele não teria afirmado uma particularidade significativa, né? E qual é a nossa particularidade? É esse pensamento sobre o Brasil em profundidade, não é? A potência do Brasil e, ao mesmo tempo, os problemas que a gente tem que enfrentar, né, para realizar essa potência, né? Então, acho que é um movimento inspirador, do qual faz muito bem a gente se recordar e repor e atualizar sempre que possível. Eu acho que a melhor lição que a gente pode extrair, não é, de escritores como Mário de Andrade ou de pessoas que praticam arte e mesmo em contextos desfavoráveis é a lição da resistência, não é? Nunca nada foi fácil para ninguém, não é? O Brasil nunca foi alvissareiro para ninguém, não é? As condições sempre foram muito difíceis. Acho que a grande lição está dada na existência dessas obras e no fato de que elas nos ensinam tanto ainda hoje em dia, não é? Quer dizer, se seguirmos um pouco esses passos, se não abaixarmos a cabeça, né, se continuarmos produzindo, eu acho que aí a gente pode, evidentemente, resistir, e essa palavra é a palavra mais importante, né? A literatura nos ensina a resistir, ainda quando ela não é política, não é? O simples fato de ela existir é uma demonstração de resistência, né?